Olá, meus amados irmãos, vos saúdo na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começamos hoje o mês de março, hoje 1º de março de 2019, e eu quero começar hoje a meditar com os irmãos sobre uma atitude muito importante na vida cristã, que aliás, ela se resume não como apenas importante, mas como algo que é vital à vida espiritual de toda e qualquer pessoa. E interessante que esta situação, esta atitude cristã, ela está diretamente ligada a uma outra atitude cristã, que quando nós analisamos e quando nós observamos no contexto geral de igreja, nós observamos e entendemos e percebemos até que são as duas atitudes na vida cristã mais difíceis por parte dos cristãos, até mesmo no que se refere à igreja, à congregação que cada um pertence, que se trata da oração e da palavra, né? Haja vista que os cultos de oração e os cultos de estudo da palavra do Senhor, em todas as igrejas são os menos frequentados. Mas eu quero nessa manhã meditar então com os irmãos para esse dia, no texto que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, quando diz o apóstolo dos gentios: orai sem cessar. Orai sem cessar. Orai o tempo todo. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de comunhão com o Pai. Queridos, ainda para parafrasear esse texto, eu quero trazer aqui para a nossa meditação aquilo que Davi diz no Salmo de número 5, dos versos 1 ao 3. Davi diz assim: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende aos meus gemidos. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Dá ouvidos. Davi, que era um homem que cultivava uma vida espiritual, um relacionamento íntimo e profundo com Deus, em suas orações, e especificamente aqui no Salmo 5, ele diz assim: dá ouvidos, ouve, Senhor, as minhas palavras. Ouve, Senhor. Que as minhas palavras, elas cheguem diante de ti. Que os teus ouvidos estejam atentos às palavras da minha boca. Porque Isaías diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa nos ouvir. E Davi então continua e diz assim: atende aos meus gemidos. Meus irmãos, gemidos aqui se refere a uma expressão, é um momento de dor, ao momento de aflição. Quantos de nós, quantos daqueles que estão me ouvindo nesse momento, têm sofrido, têm enfrentado momentos de aflição, de dor, em que suas almas estão gemendo? Veja que quando o apóstolo Paulo diz orai sem cessar, ele está dizendo assim: orai continuamente. Ore em todo o tempo. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não é aquela vida em que a pessoa, em que o cristão, ele vive murmurando uma oração. Não. A vida de oração contínua, ela se refere a todas as oportunidades que surgem e que se nos apresentam na nossa vida e que nós pedimos a ajuda do Pai. Quer ver algo bem simples? Você perde as chaves, você esquece onde você colocou suas chaves. Antes de mais nada, antes de se irritar, é um exemplo bem simples, mas é algo que mostra a dependência de Deus. Você pede ao Senhor, me ajuda. Porque quando nós praticamos e temos essa conduta diária na nossa vida cristã, nós começamos a mostrar que nós temos uma dependência absoluta de Deus.
para tudo. Para tudo. Para tudo. Então, o apóstolo Paulo diz assim: ore sem cessar. Davi continua ainda no Salmo 3 e no Salmo 5, perdão, no versículo 2, ele diz assim: atende à voz do meu clamor. Então ele diz que ele está gemendo, e ele pede a Deus que atenda à voz do seu clamor, porque ele está clamando. Só clama aquele que está aflito, só clama aquele que necessita, aquele que busca, aquele que tem intimidade com Deus. Davi ainda vai dizer: Rei meu e Deus meu, pois em ti e pois a ti é que eu oro. Essa expressão que Davi usa quando ele se refere a Deus, chamando o Senhor de Rei e de Deus, mostra a dependência, a reverência, o respeito e o amor de Davi para com o Pai. Eu quero só abrir um parênteses aqui. Nós vivemos um tempo em que é comum você ouvir músicas no meio gospel chamando Deus de você. Eu tenho dificuldade com isso, porque não dá para chamar o Senhor de você, porque Ele é o Senhor. Se Ele é o Senhor, Ele está acima. Veja que Davi se refere a Deus como Rei. E Davi sabia que ao Rei deveria se prestar respeito e reverência. E o Senhor é o Rei dos Reis, como diz a palavra do Senhor. E ele diz: Deus meu, minha divindade, aquele que me guia e que me guarda, aquele que me protege, que me ampara, que me sustenta, que me dá vida. Deus meu. E aí nós vamos observar a continuidade de oração na vida de Davi quando ele escreve o versículo 3, quando ele diz assim: pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresento a minha oração a ti e vigio. Veja que Davi usa as palavras de Jesus, quando Jesus diz assim: vigiai e orai. Meu irmão, eu sempre digo isso na igreja, nas mensagens. Você pode orar o dia inteiro, nem dormir, 24 horas por dia, assim, vigiar, orar sem parar um segundo de orar. Mas se você não for vigilante, meu querido, o diabo não precisa nem colocar um graveto, não. É um cisquinho, a pessoa cai. Porque Jesus estabelece uma ordem, porque no mundo espiritual existe ordem. Por isso Davi se refere a Deus como Rei. Por isso Davi se refere a Deus como Deus. Ele estabelece o princípio de ordem. Então o Senhor, ele diz assim, Davi diz aqui, aquilo que Jesus vai dizer depois, porque essa é a ordem. A minha oração eu apresento a ti e vigio. Por isso Jesus diz: vigiai e orai. E para nós concluirmos, para você ver a importância da vida de oração, porque é tão importante, porque é tão relevante, porque Paulo, porque Pedro, porque Davi, porque Isaías, todos os profetas, porque se ressalta, a palavra de Deus, ela dá uma importância tão grande à prática da oração. Eu quero trazer a você 3 textos. Veja que Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, verso 23, quando Jesus chega no templo, que era o lugar de oração, que era o lugar sagrado ali para os judeus, nos dias de Jesus, onde os judeus vinham oferecer sacrifício ao Senhor, Jesus diz assim, ao ver aqueles cambistas, aqueles mercenários, que aproveitavam da fé das pessoas, Jesus diz assim:
a minha casa será chamada casa de oração. E vós a transformais num covil de ladrões. Olha que Jesus diz que a casa é casa de oração. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, no capítulo 17, versículo 24, quando está em Atenas, no Areópago, diante daquele monte, daquele mundaréu de altares que os gregos prestavam reverência e culto, Paulo encontra um altar. E havia uma descrição nesse altar, ao Deus desconhecido. E ali Paulo para, olha, vigia e diz assim: este é o Deus a quem eu sirvo. O Deus a quem vocês não conhecem, mas prestam culto. É a Ele que eu sirvo. Ele é um Deus que não é servido por mãos de homens. Aleluia. Porque Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Porque Ele habita em mim, Ele habita em você. Aleluia. Porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então veja a importância da oração. Jesus diz que a minha casa será chamada casa de oração. Você é a casa do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, se você é a casa, a sua vida tem que ser uma casa, a sua vida tem que ser uma vida de oração ao Senhor, em todo o tempo, continuamente, de manhã, de tarde, de noite, a hora que você deita, a hora que você levanta. Não se esqueça de quem é o seu Deus, porque Ele habita em você. E sabe o que é mais lindo nisso? É a única maneira que nós temos para falar com o nosso Pai Celestial. É através da oração. E nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Fale com Deus através da oração. Apresente ao Senhor as suas causas, as suas dores. Apresente. Mas existe algo que é maravilhoso nessa questão da oração. Porque a oração não é senão um diálogo com Deus. E quando nós dialogamos com alguém, nós falamos e ouvimos. Então quando você falar com Deus, meu amado, espere Deus responder. Não se apresse, não se avexe, não se desespere. Tenha calma, espera no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Oremos ao Senhor. Deus eterno e maravilhoso Pai, Senhor, nós estamos diante da Tua santa presença. Eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos. Apresento a Ti, Senhor, também a vida de cada familiar. Deus, o Senhor sabe que esses dias que se sucedem, começa em nosso país uma festa da carne, uma festa onde o diabo, ele destrói vidas, famílias, lares. E eu venho te pedir, ó Deus, que o Senhor venha guardar o teu povo, que o Senhor venha fortalecer o teu povo, que o Senhor venha despertar o teu povo para a oração, para uma vida de oração, de uma oração contínua, de uma oração que busca a intimidade contigo, ó Pai. De uma oração, Senhor, que manifeste ação de graças, de uma oração que revele a tua importância e que revele quão grande é o Senhor na vida de cada um de nós. De uma oração que chegue diante do Senhor, como diz a palavra do Senhor, como cheiro suave e como cheiro de incenso. Abençoa cada um dos meus irmãos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu me despeço na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus. Deus vos abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite.